Olá, pessoal. Sejam bem-vindos todos a mais essa aula do verão 2024, tá? Nessa aula a gente vai abordar o conteúdo de funções, tá? Eh, Vamos fazer uma pequena revisão, tá? De Vamos ver vários exemplos, né? E depois a gente vai fazer um material que eu já tenho digitado, e depois mais vamos voltar para o OneNote, tá? Onde a gente pode escrever simultaneamente, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui esse material que eu tenho, tá? E vamos fazer só uns comentários gerais. Ele tá escrito, tá digitado, né? É um material que eu escrevi aqui para as turmas de graduação, mas aqui serve como uma revisão, né? Tá? Então aqui a gente tem um capítulo inteiro sobre conjuntos, funções e trigonometria. O que eu quero chamar a atenção aqui é justamente nessa listagem que é feita aqui, tá? Então, notação, conjuntos naturais, conjuntos inteiros, conjuntos racionais. Aqui a separação dos racionais entre inteiros e fracionários, e os fracionários, por sua vez, decimal exato e dízima periódica, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos disso, tá? De dízimas, tá? E outra aqui, ó, tá vendo? De dízimas, de representação decimal, tá? Aqui tem um exemplo simples, que é o exemplo da raiz quadrada não ser um número racional, tá? Esse é um exemplo clássico de você mostrar a completude dos números reais, né? Quer dizer, entre dois racionais sempre vai ter um irracional no meio, né? Os chamados cortes de Dedekind, enfim. Tá? Esse é um exemplo simples, que é bem ilustrativo, né? E aqui eu apresento na forma do lema de Pitágoras, que diz o quê? Não existe x racional, tal que x ao quadrado é igual a 2. Isto é, a raiz quadrada de 2 não pertence aos números racionais. Como é feita essa demonstração? Tá? É um argumento bem de contradição. Então, suponha que pertence. Se ele pertence, ele tem que ser escrito na forma de um número racional, ou seja, na forma de uma fração. Suponha que não tenha fatores, que esse número racional, né, que você supôs, que não tenha fatores em comum. E faz um procedimento algébrico, eleva ao quadrado, olha que o quadrado do numerador é par, e chega à conclusão que o A é par. A contradição reside quando você demonstra que o B também é par. E aí que está o absurdo, né? Tá? O absurdo reside no fato de você não tinha suposto que não tinha fatores em comum, como ele pode ser escrito na forma de um quociente de coisas que são pares, tá? Então, é um exercício interessante, tá? E um exemplo clássico de como você pode demonstrar, apresentar a demonstração por contradição, tá? Aqui tem um diagrama de Venn, que fala a representação de naturais está contida de inteiros estão contidos racionais, e quem não é racional está do lado à esquerda, né? Está na margem, tá? Bom, aqui então, aí tem a completude, né, dos números reais. Então, para cada número real, então, como é que isso comparece lá dentro da geometria, né? Parece como um axioma. Então, você consegue criar uma objeção entre o número real e um ponto na reta, tá? Pelo que vimos, para cada aqui está bem sutil, bem suave, e não tem esse rigor, né? Essa natureza rigorosa, né? De falar de objeção, as coisas. Para cada número real, corresponde um ponto na reta. E essa dupla setinha não está indicando uma bijeção. Existe uma bijeção entre o ponto na reta e os números reais. Ou seja, você pode olhar, então, é por isso que é a natureza da, da completude dos números reais, tá? A gente vai utilizar isso em determinados momentos, sim, tá? Isso comparece no ENC, em determinado momento. Não estou falando
à toa. Não estou falando. Isso comparece assim em um determinado momento. Bom, vamos ver isso quando a gente começar a falar de desigualdades, tá? Em palavras, a reta real não apresenta buracos e nem falha. Essa é uma importante propriedade dos números reais. É a completude, a completeza, né? Que se fala. O número reais é um conjunto completo, tá? Bom, então a gente tem aqui, eu introduzi a noção de intervalo aberto, intervalo fechado, intervalo aberto à esquerda, fechado à direita, isso aí vocês estão careca de saber. Intervalo fechado à esquerda, aberto à direita, tá? Intervalos limitados. Então aqui apresento, introduz uma notação importante, que é o pensamento do infinito, né? O que é o infinito, né? E aqui ele indica um pensamento, uma ideia, tá? E essa ideia denotada como esse símbolo, tá? Então aqui a gente tem então aqui, ó, tá vendo? Os reais, tá? Então aqui descrever a notação, eu vou passar rapidinho, né? Por isso aqui, porque isso aqui vocês já estão, que vocês já têm conhecimento, ó. Determina o intervalo correspondente. Então aqui trabalho com interseção e união. Por que isso aqui é importante? Porque é importante que você trabalhe com os conectivos. Mas professor, mas você não está trabalhando com a interseção e união? Sim, mas os conectivos entram aí, justamente na definição da interseção e da união. O que vem a ser a interseção e o que vem a ser a união. A interseção tem a ver com e, a união tem a ver com ou, tá? Então entra a lógica aí, tá? Aqui fala só um comentário, e novamente aqui, ó, eu apresento de modo mais sistematizado, não, mais sintético, né? Mais compactado a definição de que vem a ser uma função. Lembra que na aula passada a gente definiu um conceito de função e a gente fez uma apresentação toda essa baseada em relação binária, fez a construção daquilo e mostrou que tem que atender uma condição a mais, e essa condição a mais, né, não basta ser uma relação binária, tem que atender uma coisa a mais. Qual é essa coisa a mais? A unicidade. Aqui ela aparece justamente com o quê? Esse símbolo de exclamação que aparece aqui, tá? Então esse símbolo de exclamação, ele está dando informações para a gente, está dizendo que é único, tá? Então, sejam A e B conjuntos, uma função é uma lei ou regra que para cada x que pertence a A, associa um único elemento y que pertence a B. Em que x é variável independente, tá? Então, aqui a gente não, para o aluno, a gente não dá maiores detalhes, a gente quer que ele entenda enxergue isso e que ele possa aplicar imediatamente. Um equívoco do professor? Fazer isso? Não. É porque a intenção é você apresentar as funções e eles se familiarizar com a anotação. Esses detalhes a gente acaba deixando um pouquinho para um segundo momento, tá? Aí com maior profundidade, com maior maturidade matemática, e a gente consegue falar nesses aspectos, tá? Então, utilizaremos a notação clássica. A primeira notação a gente utiliza muitas vezes o f de A em B, tal, que é y igual a f de x. Repara, ó, que eu nem menciono a ideia de relação, então isso aqui é como se estivesse fazendo um contraponto, né? Comparando a aula da segunda-feira com a aula tradicional, para a gente poder fazer um paralelo, ter isso na mente, tá? Então, ó, outro aqui, ó, observe os gráficos das seguintes funções. Opa, peraí, foi demais, desculpa. Aqui, vamos ver. Então, ó, foi demais. Deixa eu ver aqui. Espera aí, só um minutinho. Foi demais. Tô indo rápido. Esse mouse aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui, pronto. Deixa eu ir devagarzinho aqui. Não tá indo devagarzinho. Eu acho que ficou muito grande. Aqui. Ih, rapaz, espera aí. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Acho que agora vai. Deixa eu ver. Aqui. Opa, foi demais. Rapaz, tô indo rápido demais. Não, não. Aqui, agora foi.
Tem um gráfico da função linear, né? A gente tem um conhecimento que é o gráfico da função linear, passa pela origem, é um exemplo de função de primeiro grau, onde que passa necessariamente pela origem. Então, a origem é a raiz, né? É a, é a raiz da função, dessa função, tá? Então, isso aí, como eu preciso, como o gráfico é uma reta, eu preciso de dois pontos, então, pego aqui 3, eu peguei o 3, então, a função me devolveu 6, como foi. O outro exemplo é uma função aqui, salto, tipo salto. Então, a esquerda do zero é negativo, -1. E a direita do zero, opa, tem uma pergunta no chat, deixa eu ver. Opa, vamos lá. Tá. Melhor, né? Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Acho que é assim, né? Acho que ficou melhor, né? Vamos ver. Agora ficou melhor. Ponto. É, então, aqui, vejamos. Tem uma função salto, e na mesma função, atende a definição, aquela definição, e para todo x existe um único y. Repara. Então, a gente tem uma fala muito no ensino médio, que é o quê? Se você fazer uma reta paralela ao eixo y, essa reta só pode interceptar em um único ponto, para ser função. Isso aí é uma estratégia para você visualizar a definição de função, tá? Aqui, ó, raiz quadrada, a função raiz quadrada é apresentada, tá? Essa aqui é a função x quadrado, né? Na verdade, aqui está faltando outro pedacinho aqui, da, o outro ramo da parábola, né? O outro pedacinho da parábola, né? Eu tenho um arco de parábola, tá? Mas aqui, então, bom. Então aqui a gente tem o domínio, repara. Nesse texto fica estabelecido que A e B, como é um material de cálculo, A e B são subconjuntos de reais, isto é, A e B é um subconjunto de reais, tá? Mas pode ser subconjunto de outros conjuntos numéricos, enfim, tá? Mas como a gente está abordando aqui apenas os números reais, então é nesse sentido, tá? O domínio de uma função é o conjunto, né? Ó, aqui bem sistematizado, é o x que pertence a reais, tais que existe a f de x, ou seja, existe f de x é uma outra maneira mais sintetizada de dizer, olha, esse f de x aqui ele faz sentido como número real, ou seja, ele faz sentido. Raiz quadrada de negativo? Não pode. Jogar o zero no denominador? Não pode. Então, é nesse sentido que aparece esse símbolo, né? Existe o f de x, tá? Veja, vamos avançar aqui mais um pouquinho, vamos ver. A imagem vai ser o quê? É o conjunto dos f de x que pertence a R, tais que x varre o conjunto que é o domínio da F, tá? Eu sei que é uma revisãozinha, né? Eu peço desculpas a todos, tá? Que já deve estar careca de saber essas coisas, mas assim, é bom revisar essas coisas porque eu quero preparar terreno para a segunda parte, tá? Então, ó, determine o domínio e a imagem das funções definidas por quem? Ó, f de x igual a raiz quadrada de x menos 1. Então, qual condição? Eu preciso determinar o domínio, dei ali a informação, e como o domínio eu estou considerando maior subconjuntos reais, tá? Que aquela lei ou regra faça sentido como número real, então preciso impor que o x menos 1 seja maior ou igual a zero. Então, se o x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, então o domínio tem que ser um intervalo fechado em 1 e aberto no infinito. 1 a mais infinito. A imagem, quem vai ser o conjunto imagem? Bom, a gente sabe, tem um errinho aqui, ó. Cadê? Rapaz, esse é um errinho de digitação do professor mesmo, né? Aqui, ó, tem esse maior ou igual a zero, né? Olha que isso aqui já passou por tanta revisão, tá? Tem um errinho aqui, mas enfim. Que você considera aqui, ó, tá vendo? Tá aqui maior ou igual a 1, não faz sentido isso. Então ele vai ser o quê? Quando você pega x maior ou igual a 1, joga o 1 para o outro lado, trocando o sinal, passa a raiz quadrada, então a raiz quadrada vai ficar o quê? Uma quantidade maior ou igual a zero.
tá? Esse maior ou igual a 1 tá errado aí, tem que consertar isso, tá? Então, a imagem vai ser o conjunto de 0 a mais infinito. 1 sobre x ao quadrado. Agora o cachorro que tá latindo, né? Pessoal, só um minutinho aqui que eu vou deixar o cachorro sair. Só um minuto. É, que coisa, né? É coisa de aula online, né? Cachorro late, entendeu? Mas é assim mesmo, tá? Então aqui, ó, x tem que ser diferente de 0, não pode ser 0, porque então o domínio aqui, ó, é os reais menos o 0. Nossa senhora, tá cheio de erro de digitação isso aqui, eu tenho que consertar isso. O x ao quadrado tem que ser maior que 0 e 1 sobre x ao quadrado tem que ser maior que 0, o inverso. Por isso que aqui é um intervalo aberto no 0, tá? Esse domínio aqui, reais, tem que ser reais menos o 0, tá? Nos exemplos anteriores, determine um domínio, tá? Um exercício. Aqui a noção de gráfico, o gráfico, a gente está trabalhando com funções cujo domínio é um subconjunto dos reais. Então, em geral, o gráfico aqui vai ser uma curva no R2, no plano x, y. Ok? Tá? Então, vejamos. Funções algébricas. Aí que tá. O que vem a ser uma função algébrica? São funções que envolvem polinômios, tá? Que tem alguma coisa a ver com polинômios. Então, a primeira função algébrica que a gente conhece é a função constante. Então, a função constante, ela é definida de R em R, a cada x associa um valor constante. A imagem vai ser constituída de um conjunto unitário, só tem um ponto, que é o próprio, que é a constante. O domínio vai ser os reais, tá? E o gráfico é uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto 0C, tá? Ok? Então, vai ser uma reta paralela, tá? Aqui, por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Constante igual a 2, constante igual a menos 1, mas isso aí é tranquilo. É um exemplo tranquilo, tá? Que a gente tá vendo. A função identidade, né? O que é a função identidade? Por que eu faço onde comparece a função identidade, né? Lembra que eu falei da função inversa? Se você pega a função f e faz a composta com a função inversa, o resultado vai ser o quê? Vai ser a função identidade. Por isso que é importante a gente classificar e definir a função identidade, tá? Outra, propriedades. O domínio vai ser os reais, a imagem vai ser os reais. O gráfico da função de identidade é uma bissetriz do primeiro, terceiro quadrante. A gente nomeou, mas a função identidade, a função linear, são exemplos de funções de primeiro grau, tá? No caso, a função identidade é um exemplo da função linear que a gente vai apresentar agora. A função linear, né, ela tem aquela propriedade, né? Por que tem esse nome, função linear? Você vai ter o quê? Se você pegar x mais y, qual vai ser o resultado? Vai ser f de x mais f de y. E se você pegar uma constante multiplicando x, qual vai ser o resultado? A constante vai para fora, então fica o quê? F sei lá, lambda x vai ficar igual a lambda f de x, ou seja, atende a definição de ser uma transformação linear. Então, isso aí ela remete à álgebra linear. Tá, não é esse o foco, mas assim, só explicando a razão do nome. Tá? Uma transformação linear. Tá? Então, o gráfico é uma função linear, é uma reta que passa pela origem. Então, ó, repara, é um exemplo interessante, tá? A maior que zero, o gráfico f é crescente, A menor que zero, o gráfico da f é decrescente. Função de primeiro grau. A função de primeiro grau é uma função que tem como definição, ela está associada ao polinômio de grau 1, tá? Repare, então é importante que o ar seja diferente de zero, para que a função ela esteja bem, como é que se diz? Que ela possa ser denominada função de primeiro grau, você tem que ter o ar diferente de zero, tá? Então, onde A e B é o coeficiente angular, né? O A é o coeficiente angular,
o B, o coeficiente linear. Domínio em imagem, os reais, tá? A gente tem aqui, construir os gráficos das funções, né? Então, aqui, ó, aqui tem alguns exemplos, ó, você repara que se o coeficiente angular, o A, for positivo, crescente, se o A for negativo, decrescente. Isso é um fato importante. Dá para demonstrar essas coisas, tá? Só que aqui, como esse texto aqui foi um texto mais escrito para um público, é, um público de cálculo, então eu pulei alguns detalhes técnicos e só enfatizei as informações, tá? Os casos lineares que eu já tinha mencionado, tá? E a imagem da função do primeiro grau. O conjunto de imagem de uma função do primeiro grau é o quê? É o conjunto de números reais, tá? Então, como é que a gente demonstra isso? Demonstra lá, como a gente fez lá quando a gente falou na segunda-feira, uma ideia de função sobrejetora, né? Então, dado um y real, eu tenho que obter um x tal que isso. Como é que eu faço essa conta? Essa conta traz para frente, tá? Então, digo, ó, x tem que valer tanto, né? E, e aí, faço a conta e vai me dar o y, tá? Quando eu pego ali de formação. Um exercício interessante de ser feito, né? Mostra a sobrejetividade. E são esses detalhezinhos que comparecem no ENC, né? Se você olhar bem, não, não é, é dizer que a imagem da função, não é ter essa informação que a imagem da função do primeiro grau é os reais. Mas como é que você demonstraria isso? Parece ser uma questão, um item. Seria interessante. Como é que eu demonstro? Ah, se eu tenho f de x é igual a x mais b. Mostra que a imagem da f é real. Uma coisa de real. Quando eu faço esse tratamento lá com meus alunos de cálculo, eu faço isso visual. Eu faço o quê? Faço através do gráfico. Mas aqui na solução do Enc, você não vai fazer através do gráfico, você vai fazer algebricamente, você vai escrever isso, você quer mostrar que a f é sobrejetiva, que a imagem da f é igual ao contradomínio, basicamente. Ah, mas o professor, você não mencionou que é a função sobrejetiva, ainda não tenho nem definido para esse texto, para esse público, tá? Eu não quero abordar esse tema para esse público, porque eu quero enfatizar outras coisas. Por isso que esse público não enfatiza, mas eu já deixo claro, a imagem da F é igual aos números reais, que faça uma interpretação visual. Ah, o Enki quer uma interpretação visual? Não. Então esse argumento não funciona, você tem que fazer algebricamente. Outra coisa importante, mostrar que o A, o positivo, o gráfico F crescente. Se eu não estou enganado, tem um exercício de um livro antigo, vocês devem conhecer, o Fundamentos de Matemática Elementar, do Jalciese, que ele tem uma questão, assim, interessante nesse sentido. Então, essas particularidades, essas coisas esses formalismos que a gente deixa de lado ao ensinar para a galerinha lá do ensino médio, na verdade, são as coisas que comparecem em muitas ocasiões no ENC, tá? Então, pô, mas isso aqui, o ENC não vai enfatizar coisas que você ensina, vai enfatizar justamente os detalhes. Não sei se eu estou sendo claro nessa minha colocação, tá? Ela, a propriedade que tem por detrás prova isso. Mas, pô, mas a gente está tão habituado a trabalhar com A positivo, a fazer essa visualização gráfica, pô, mas a gente não se preocupou. Não, então, no livro do lado do Gelson Eze, que é um excelente livro, Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1, tem um exercício, não estou enganado, até coloquei, não sei se eu coloquei nesse texto, mas deixa eu ver, faz tempo, mas enfim, tá? E que trabalho aborda isso. Então é interessante você fazer, não o que você já está acostumado a fazer, porque o que você está acostumado a fazer, você faz bem, tá? O que você não está acostumado a fazer. É isso que comparece. São esses detalhes, são esses argumentos, são as coisas que você não está habituado a fazer, porque você, naquele momento, para aquele público, não tem, não tem, como é que eu vou dizer? O objetivo não é atingir aquele público, mas agora, no ENC, ele vai abordar esse detalhe, tá? Então, vamos pular aqui, ó. Os coeficientes, ó. Aqui, ó, sejam
f de r tal que f de x igual a x mais b com a diferente de zero, o coeficiente, né? Então, a gente tem que o coeficiente da função, já tinha falado, o coeficiente, o b é o coeficiente linear, o a é o coeficiente angular, ou declive, né? Que o pessoal de antigamente gostava, é o declive, a inclinação da reta, né? O zero b é o ponto em que o gráfico de f corta o eixo x. Tem mais um errinho aqui de digitação, né? Só para vocês tenta ser digitador, acaba digitando, né? Apareceu essa reta aí, essa deslocado, né? Aqui, ó, um exercício aqui que eu considero importante, ó. Olha aqui, falei que eu tinha colocado, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui também tem lá no livro do Gelsiese. Então, ó, mostra que o gráfico de uma função afim é uma reta. Repara, tome três pontos usando semelhança de triângulo e mostre que estão alinhados. Então, ó, repara, tem uma construção aqui interessante. Então, eu faço um link com semelhança de triângulos, tá? Então, resgata um conteúdo específico, tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então, ó, seja y igual a x mais b, mostra que A positivo, se e somente se o gráfico f é crescente. Aí que tá. Eu falei com vocês, né? Esse tipo de coisa assim, mais teórico, né? E tá, apresentei aqui como exercício, né? Ou até depois de colocar isso aqui, colocar como exercício complementar da teoria, né? Tá? Estudo do sinal da função de primeiro grau. Professor, mas cai isso. Pior que cai, meu filho. Pior que cai. Cai aonde? Se você olhar dos últimos 5 anos, caiu questões envolvendo inequação. Em que tem inequação, deixa eu ver aqui o chat, deixa eu ver, alguém me mandou mensagem. Sim, pode, deve, tá? Pode usar a geometria analítica, tá? Geometria analítica com tratamento vetorial, geometria analítica plano, dá para demonstrar nesse sentido, tá? Então você consegue sim, tá? Só que o que você espera, né? Agora vamos, vamos se focar aqui no Enc, né? Você quer fazer a prova do Enc e usando os conteúdos das 4 disciplinas que você fez no primeiro ano. Se você usar geometria analítica, você vai usar o conteúdo das 4 disciplinas que você usou no primeiro ano? É esse que eu aspecto. Para uma aula que a gente prestar, uma aula que a gente der, a gente pode usar geometria analítica? Pode. Mas, assim, a preocupação que a gente tem que ter é o seguinte: utiliza o conteúdo das disciplinas que a gente cursou no primeiro ano do Profimat. Tem que ter esse pensamento. Tem que ter um pouquinho de maldade no coração nesse sentido, porque você tem que usar as ferramentas, tudo que você viu em funções, em aritmética, em geometria. Ih, rapaz, esqueci o outro. Matemática discreta. É. Tem que usar o que você viu no primeiro ano, tá? Então, tem que usar as 4 disciplinas que você viu no primeiro ano. Tudo bem? Então, vejamos, ó. F de x. Aqui, estude o sinal das seguintes funções. Isso aqui foi uma revisãozinha. Aí, agora, a gente entra em função quadrática. Essa aqui é a maneira pela qual a gente apresenta lá para a galerinha lá do ensino médio, mesmo processo. O que é ser uma função quadrática? É uma função de R em R, que a cada x eu vou associar um polinômio de grau 2. Para que haja um polinômio de grau 2, eu tenho que ter o A diferente de zero. Tá? Tudo bem? Então, aqui tem um exemplo aqui o exemplo de funções quadráticas com coeficientes positivos, coeficientes negativos, fracionários, completas, incompletas. Então, aqui, representados aqui. Como é o gráfico de uma função quadrática? É uma curva aberta chamada parábola, tá? Mas ela vai ser o quê? Ela tem uma curva aberta, ou ela está sorrindo, ou ela está triste, né? Faço esses comentários para os meus alunos de cálculo, né? Está positivo, se o saldo da conta está positivo, você está o quê? Está sorrindo.
Você só tá negativo, você tá triste, né? Nossa, que piada horrível, eu sei. Eu sei, eu sei. Mas é a maneira de você lembrar, né? Então aqui eu fiz aqui aqui ó, eu aproveitei, é, aqui negativo, coeficiente negativo, a parábola está com a convidada voltada para baixo, e aqui com coeficiente positivo voltada para cima. Eu aproveito isso aqui, esses exemplos, para poder falar do x do vértice, né? E do y do vértice, da onde eu extraio a imagem. Então, aqui eu só coloquei as informações, tá? E tento fazer uma percepção visual para a galerinha lá do ensino, a galerinha lá do ensino do cálculo, né? Tá? Então, é assim eu procedo. Ah, aqui x1 e x2 encontra as raízes, zero. Aí tento trabalhar com a percepção visual, tá? E a percepção matemática também, encontrar as raízes, assim, é uma equação incompleta, tá? Aí eu tento trabalhar justamente isso, tá? Tranquilo, aqui eu tento trabalhar também com soma e produto. Incrível que pareça, você olhar algumas questões no Encre, soma e produto comparece muito, tá? Mas aquele negócio, a gente está ensinando para a galera, a gente vai fazendo a construção. Outra coisa é você botar no papel, é a escrita que é importante, tá? Então, essa minha aula aqui é para ver a escrita disso, tá? Então, nesse modo aqui que eu tô, nesse modo de aula que eu estou dando para vocês, eu tô comentando isso. A maneira pela qual a gente ensina, a maneira pela qual a gente tem que colocar na prova. A maneira que você tem que colocar na prova, você tem que escrever. Então, esse pensamento, não, assim, as raízes são essas, mas por quê? Não, isso aí, como é que você tem que escrever? Isso aí, só com treino. Tem que apresentar a solução, o cara não te conhece, vai avaliar, não te conhece, vai fazer a prova, não te conhece, não sabe o que você sabe, tá? Ele vai avaliar friamente o que você escreveu no papel. Ponto. Está escrito no papel, ele vai avaliar o que está escrito. O que não está escrito, ele não vai fazer suposição nenhuma. Mas ele escreveu porque ele queria dizer isso. Eu conheço esse fulano, o fulano. O fulano, ele escreve pouco, mas na aula ele fala muito. Não tem isso. Não tem. Não tem isso. No ENC não tem isso. Ele vai avaliar friamente o que você está escrito. Então, por isso, minha preocupação. A prova de vocês, você tem que escrever com cuidado, com, assim, com carinho. Você vai pegar a sua prova, você vai escrever. Como é que eu vou fazer isso? O que você sabe, você tem que fazer bem, para pontuar bem, ok? O que você não sabe, você vai brigar até o final, até o último minuto. Não é entregar a prova, fiz a prova em 1 hora, entreguei. Não, tem que ficar. Eu aconselho vocês a ficar até o final brigando com as questões que você não conseguiu fazer. Prepara o espírito para esse tipo de ocasião. Prepara o espírito para você levar um lanche, deu fome, nervoso, o açúcar baixou, leva uma barra de chocolate, para poder dar um, um pico de açúcar, sei lá, para poder você ter, vai brigando com aquelas questões que você não conseguiu até o final. O que você digo o seguinte, na primeira hora da prova, eu aconselho você o que você souber fazer. Olhei, eu sei fazer isso. Vou fazer essa questão, essa. Faz bem. Para você garantir aquele ponto. Faz bem. Acabou. E tenta fazer rápido. Mas rápido correto. Não é rápido de qualquer jeito. Não adianta você fazer rápido de qualquer jeito que você vai perder ponto, porque justamente por causa do problema da escrita. Mas faça de modo razoável, modo coerente, né? De modo que você consiga os pontos completos daquela questão. Tá? Tranquilo? Tudo bem? Então, por isso que é importante você ler, quando estiver estudando questões do ENC, você for olhar a pauta de correção.
olha a questão do ENC, tenta resolver, olha a pauta de correção e depois você olha o gabarito. Eu aconselho você a fazer isso. E ao fazer isso, você está se autocorrigindo. Tá bom? Tranquilo? Tá? Então vejamos. Ó, um fato importante, ó, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, e os zeros da função de segundo grau, né? Então, aqui eu aproveito e chamo a atenção, ó, tá sorrindo, a parábola tem concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, tá? Um fato importante, tá? Importantíssimo quando você ensina a função quadrática, tá? Incrível que pareça, os alunos chegam na universidade com dificuldade de visualizar esse tipo de coisa, tá? Então, cuidado, tá? Mas, enfim. Dada uma função de segundo grau, né? São chamados, aqui tem a fórmula de Bhaskara, né? Então, tem esse termo, fórmula de Bhaskara, eu tenho visto que é um termo da antiga, né? E é utilizado só no Brasil, né? Na verdade, a gente chama de as raízes, né? Zero da equação de segundo grau, zero da função de segundo grau, enfim, tá? Cuja solução, né? Eu fiz aqui uma solução aqui simplesinha de completar os quadrados, porque a ideia era fazer para a galerinha do ensino de cálculo, né? Um cara que entrou na universidade agora. Então, eu faço uma apresentação rapidinha, só completando os quadrados, tá? E extraindo a fórmula, tá? Da equação de segundo grau, tá? Que, incrível que pareça, tem gente que erra, tá? Então, um comentário a respeito dessa demonstraçãozinha aqui. Deixa eu até botar aqui, ver se eu consigo diminuir aqui para a gente poder visualizar ela por inteiro. Incrível, incrível, né? Então você vê que pessoas que erram esse tipo de fórmula, tá? Mas assim, uma coisa que compareceu em um Enki foi a encontrar essa fórmula, encontrar a fórmula de Bhaskara, foi encontrar a fórmula da equação de segundo grau, encontrar essa fórmula, tá? Só que ele dava um parâmetro, foi um pouquinho diferente porque foi ajustado para a ideia da disciplina de funções que vocês fizeram lá no primeiro período. Então, caindo numa questão do Encke. Então, as informações que você tem que ter, o conteúdo das disciplinas, você tem que ter uma coisa muito bem sistematizada na cabeça para poder fazer a prova. Então, caiu uma coisa que tem a ver com isso, tá? Então, caiu uma questão do Encke, não me lembro qual é o ano, mas a gente vai fazer, acho que possivelmente de tarde, que vai abordar justamente isso, tá bom? Então, é importante, tá? Desse material, eu vou até acrescentar essa questão a esse material aqui, para ser um exercício complementar da teoria, tá? É uma questão interessante, tá? Então, aqui, ó, o discriminante, como a gente está preocupado com as raízes, né? A gente só quer raízes reais, né? Então, um cálculo, a gente está trabalhando sempre com subconjuntos de reais, números, a gente está trabalhando com números reais, então a gente não quer trabalhar com números complexos. Então, aqui, ó, delta menor que zero, não existem raízes reais, tá? Então, o discriminante aqui, ele tem que ser um número real, né? A existência das raízes reais para a equação de segundo grau fica condicionado ao fato de a raiz quadrada de delta ser um número real. Então, se o delta é negativo, então não tem raízes reais, tá? Então, várias informações aqui, essa aqui é a maneira, tá? O vértice da parábola, tá? Aqui aparece como uma fórmula que eu apresento, né? Para os alunos, e faço o link aqui com como é que chama? Com o conjunto imagem da função, tá? Esse conjunto imagem aí da função e, enfim, né? Bom, aí faço um esclarecimento, né? Mas isso aqui, aparece isso aqui no final, mas isso foi feito uma construção toda anterior, né? Os exemplos anteriores foram feitos nesse sentido, tá? Então,
quando chego aqui e apresento a forma, pô, o cara já tinha feito através dos exemplos anteriores. Então, essa apresentação. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês, rapidinho, né? Menos de 40 minutos eu fiz, é uma apresentação de uma semana. É uma semana de aula construídas, né? Tá? Não é assim, eu não faço nessa velocidade para a galerinha. Estou fazendo aqui para vocês, para a gente poder ter um panorama das funções, tá? E ver, tá? Vejamos, ó, função polinomial, tá? O que vem a ser uma função polinomial, tá? A gente vai ser o quê? Uma função que associa o quê? A cada x real vai associar um polinômio de grau n. Então, vai associar. E para que haja o polinômio de grau n, para que n seja bem definido, o grau do polinômio seja bem definido, a gente vai dizer, então, que o AN, que o coeficiente de maior grau, tem que ser sempre diferente de zero. Isso é só para assegurar que o grau seja bem definido, né? Essa informação, tá? Então, casos particulares, grau igual a zero, grau igual a 1, função constante, grau igual a 1, função afim, tá? Isso engloba função identidade, função linear, grau igual a 2, função quadrática, tá? Aqui, então, alguns exemplos de gráfico de funções polinomiais de grau n maior ou igual a 3. O que acontece? Vamos lá. Deixa eu mencionar isso aqui, que de repente é importante ter uma visualização a respeito dos gráficos. É claro que dentro da disciplina de cálculo, eu eu faço uma construção via derivada, mas nesse momento não tem derivada para você construir. Então, tem que dar uma informação adicional. Eu digo para eles, olha, o gráfico de uma função polinomial de grau 3, ele é semelhante a um S deformado, passando, na maioria das vezes, nas raízes, quando você tem três interseções com o eixo coordenado, com o eixo X, tá? Essa informação é suficiente para você fazer a construção. Então, eu faço o quê? No caso aqui, vamos ver, você tem a função x ao cubo. A função x ao cubo, eu sei que é um S deformado, ó. Ela vai passar pela origem, ela só vai cortar o eixo x em um único ponto, vai passar pela origem, ela é uma função crescente, mas repara, o arco da curvatura da função x ao cubo está voltado o quê? No intervalo de menos infinito a zero aberto, está voltado para cá. Depois o arco está voltado para cima. Então a gente aproveita isso para falar de concavidade, tá? Concavidade da função, mas num aspecto mais intuitivo, tá? Então vejamos, eu dei valores. Aqui no outro, eu peguei uma equação, uma função de grau 3x ao cubo menos x. Por que esse exemplo é clássico? Por que esse exemplo é importante a gente fazer? É porque ele você encontra as raízes, você encontra uma decomposição muito simples, você resgata o quê? Produto notável, tá? Você encontra, sem fazer muita dificuldade, as raízes. Então, você sabe que vai interceptar o eixo x em menos 1, 1 e 0. Então, essas são as raízes. Por isso que sempre eu pego esse exemplo aqui para fazer esse tipo de construção, tá? Então, x ao cubo menos x vai ficar o quê? Aí eu tenho a informação, é um S deformado. Aqui eu ainda coloco um item que estuda o sinal da F, porque quando você faz essa decomposição, você consegue avaliar o sinal. Então, com o sinal, eu sei que eu sei que é um S, eu sei que ela vem de baixo, porque o sinal dela é negativo. Digamos, de menos infinito a menos 1, ela é negativo. Então, eu sei que ela vem de baixo. Se ela vem de baixo, e no intervalo de menos 1 a 0, ela tem que ser positiva, bom, então ela tem que vir de baixo, ela tem que cortar os zeros e tem que voltar a cair. Então, eu construo um pensamento aqui, nessa maneira, tá? Através do sinal. A imagem também vai ser os números reais, tá? Aqui tem um outro exemplo, né?
é a função x à quarta menos 1. X, não, x elevado a 4 menos 1 também. Então, ela é um gráfico, ela só tem duas raízes reais, então o gráfico é uma curva aberta. Ela não se enquadra apesar dela ser semelhante a uma parábola, ela não é uma parábola, tá? Ela é mais achatada no, no, no vértice e pela caracterização de ser parábola, uma função, o gráfico é uma parábola, se ela é o quê? Se somente se a equação dela for, em alguma forma, uma função quadrática, tá? Uma expressão quadrática, tá? Então, é nesse sentido, que aqui está trabalhando com x à quarta. Então, tecnicamente não é, tá? Mas aqui, então, você percebe que é mais achatadinha aqui embaixo, tá? Então, cuidado, tá? Então, para obter mais precisão no esboço do gráfico, precisamos de uma ferramenta do cálculo diferencial, que é a derivada, tá? Então, aqui, uma função racional, ó, vamos falar aqui um pouquinho também de função racional. O que vem a ser uma função racional é uma função que é o quociente entre dois polinômios. E a função racional mais clássica que a gente conhece é a função recíproca, né? A função 1 sobre x, que ela é o quê? É a hipérbole equilátera rotacionada a 45 graus no plano XY, né? Tá? É claro que isso aí é tudo geometria analítica, né? Como eu não tenho geometria analítica, o que que eu faço? Eu faço uma imposição de pontos e faço um cálculo nesse sentido, tá? Outra informação. Então, se eu somo eu tenho uma função base, digamos, eu tenho 1 sobre x ao quadrado, e eu somo uma constante, o que naturalmente vai acontecer com essa função? Imagine, se a sua função fosse uma armação metálica, é como se você estivesse elevando. Então, se você, ao somar, você está transladando a função para cima. Ao subtrair, está transladando a função para baixo. Então, isso aqui comparece aqui, ó, tá vendo? Então, observe que nesse exemplo é uma translação, uma unidade para cima da função recíproca. Tá bom? Tranquilo? Tá? Funções, operações com funções, soma de função, tá? Produto de função. Aqui no quociente a gente tem que ter uma preocupação adicional, que o denominador aqui é diferente de zero, então não é simplesmente a interseção dos dois, mas sim como é que chama? Tem que garantir que o denominador seja diferente de zero. Aqui eu dei um exemplo, tá? Então, e por fim chegou a classificação. Uma função algébrica é uma função que pode ser expressa em termos de somas, de diferenças, produtos e potências de polinômios, tá? Polinômios. Isso vai ser uma questão que eu vou abordar em outra aula, e a tendência que eu estou percebendo dos últimos 3 anos é um movimento de você sair das questões envolvendo função quadrática para questões envolvendo polinômio, tá? Então, tinha até uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, tinha muita questão envolvendo função quadrática, tá? Parece que o assunto foi esgotado. Então, agora pulou para questões envolvendo polinômios. Então, nesse aspecto, se eu fosse chutar, ia ter alguma coisa a ver com polinômio, analisando o comportamento desses últimos anos. É claro que a gente não pode deixar de estudar as funções quadráticas, se preparar para tudo, tá? Mas, assim, eu acho que é interessante. Funções algébricas e não são funções que não são algébricas, elas são ditas transcendentes, funções trigonométricas, função exponencial e função logaritmo. Aqui eu faço um acréscimo aqui, as funções definidas por várias sentenças, tá? Então você tem aqui 3 sentenças, então você pega partes do, do intervalo da reta real e corta em intervalos. E cada intervalo tem um comportamento específico. No intervalo aqui, nesse primeiro exemplo, é a função constante 1. No intervalo de 0 a 2 é a função do primeiro grau. E depois volta a ser constante. Um outro exemplo aqui, ó, menos x ao quadrado menos 1. Aqui, a esquerda do menos 1 é um jeito,
igual a menos um e maior que menos um é de outro, é um marco de parábola, tá? Então, você tem uma função aqui descontínua, tá? Então, são exemplos que a gente comparece muito, ó. Ah, função modular também é importante. Ah, professor, mas por que é importante esse negócio aí? Ele deve estar se perguntando por que o professor está fazendo tanta revisão. Eu estou preparando terreno para as coisas que vai vir, né? E função modular é uma coisa que nos últimos anos que tinha caído, tá? Mas caiu o quê? Na forma de inequação, uma inequação modular, um item, tá? Tem um item, então um item de conta mesmo, de você resolver uma inequação modular, onde você tem uma função quadrática e você passa um módulo e tem que analisar aquilo ali. E aí? Já estou dando uma estratégia de solução. Porque, na verdade, o que a gente vai para a prova é com estratégia de solução. Eu tenho que ter várias estratégias de solução para tipos diferentes de questão. Quando você tem várias estratégias de solução, você consegue. Claro, você pode ter uma questão mirabolante, pode ter uma questão que pega um tema de um, pega um... Sim, pode, isso aí pode acontecer, tá? Mas o que não é, a gente tem que garantir nossa pontuação nesse caráter, né? Tá? Então, função modular, tá? Um módulo aqui definido em termos de duas sentenças, tá? Então, aqui em particular, um módulo é uma quantidade não negativa, tá? A função modular, né? Essa aqui é a chamada função modular, tem a função tipo modular, né? Que você muda, tá? Pela definição de módulo, uma função modular pode ser definida uma função de duas sentenças, né? Então, por isso que eu falei, antes de falar da função modular, eu falei de funções definidas por várias sentenças, tá? O gráfico aqui, ó, nesse caso aqui, é o gráfico é a união de duas semirretas de origem, que são as bissetrizes. Tá, vai ser a união de duas semirretas unidas bissetrizes quando você tem ali dentro uma função de primeiro grau, tá? E essa fala não comparece aqui. Porque eu não quero deixar o texto carregado, tá? Aqui, função x mais um. E esses gráficos aqui? Tipo modular, tá? Aqui, ó, no primeiro tem uma translação, tá? Aqui no segundo também tem uma translação, tá? Aqui x mais um e x menos um. Aqui dá três sentenças, tá? É interessante fazer esses gráficos, tá? O que comparece, o que eu tenho visto comparecer no ENC não é exatamente isso, é comparecer não construção de gráfico, mas o que? Envolvendo na equação. Mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? Tá. Composição, seja um f de A em B e g de B em C, uma função composta. Então, aqui, eu faço uma apresentação aqui a respeito de funções compostas, falo do FOG e do GOF. Lembra do que a gente tinha falado disso? Na aula passada, ela foi mais teórica no sentido da sobrejetividade, adjetividade e bijetividade, né? Sobrejetiva, sobrejetora, injetora, objetora, falar da função inversa. Aqui eu faço um contraponto, né? Lá era teórico, aqui era o quê? Eu preciso fazer ilustrar toda essa bagagem teórica para a galerinha de modo mais suave. Então, eu faço através de exemplos. Deixa eu ver aqui o chat. Cadê o chat? Sim, eu vou disponibilizar esse PDF aqui para vocês, tá? Esse capítulo inteiro eu vou colocar para vocês. Fica tranquilo, tá? Tem esses errinhos de digitação, mas assim, mas aí depois no futuro eu conserto. Mas eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, tá bom? Vou colocar lá no cigarro, tá? Aí aqui, ó, determine o F, ó, o FOG, a primeira é você fazer a distinção, repara aqui, ó, A e B são iguais, tá? Então não tem que se preocupar com se que o contradomínio, que a imagem da F caia no domínio da G, para falar na GOF, porque eu peguei todo mundo igual. A, B e C igual a números reais, tá? Um outro exemplo aqui, ó, encontre a função composta H, G bola F, né? Então aqui
caiu o quê? Quando eu faço essa composta, apareceu um polinômio de grau 3, tá certo? Ó, olha aí, tá? E é interessante quando você faz esse tipo de composição, você falar o quê? Quais são as raízes desse polinômio de grau 3, né? A pessoa fez a conta aí. Ah, não. Aí o pessoal, pô, pessoal, mas vocês não viram que era o desenvolvimento da potência de cima? Então, só tem uma raiz tripla, tá? Quais são? Dois. Então, você pode pegar, aí você fala pro cara, pega e faz as pesquisas das raízes inteiras, né? E quais são as raízes inteiras? São divisores de 8. Então, é menos menos um. Qual outra? 2 e menos 2, 4 menos 4, 8 menos 8. Aí pesquisa, aí você vai testando. Um não funciona, menos um não funciona, menos 2 não funciona, aí no 2 funciona. Aí eu falo, repara, legal, vou dividir por 2, tá? Tá? Dividir por 2, o que acontece? Aí eu posso fazer eu apresento o algoritmo da divisão de polinômio. Aí eu pego, divido por polinômio, encontro um polinômio de grau 2. Aí fala, cara, mas a gente não viu função quadrática? Então, como é que a gente resolve? Como tem quantas raízes? Aí é nesse sentido aí, tá? Portanto, x igual a 2 é uma raiz. Então, eu construo isso aí, tá? Claro que no exercício não está escrito que isso é uma coisa que é feito em aula, tá? Então, ó, sejam agora, bom, repara, só um minutinho, deixa eu ver se chegou alguém aqui. Bom, sejam G de R em R e F de R em R, duas funções. Agora eu faço um paralelo com as funções de duas funções de duas sentenças e uma função. Como é que a gente contracomposta? Então, isso tem a ver com a natureza do argumento, a natureza do x. Então, se o x é maior ou igual a zero, o x menor ou igual a zero. Então, tem que fazer em dois momentos. Então, ó, x maior ou igual a zero, a f de x é maior ou igual a 3. X menor que 3, a f de x é menor. Então, eu vou substituindo. Quando eu faço a composta, então eu vou jogando essas informações e faço a construção, tá? Então, aqui, ó, é nesse sentido que vai aparecer aqui. Eu preciso ter essas informações. Só que essas informações são extraídas como? Através do estudo sinal da função. Você não tira da cartola, tá? Você não tira da cartola, tá bom? Então, ó, olha um exercício aqui. Sejam as funções f de x, determine, não sei, tranquilo, bem tranquilo mesmo, tá? A composta de G bola F só está definida quando a imagem está contida no domínio da G. Em geral, F bola G é diferente de G bola F, isto é, composta não comutativa. E isso aqui, sejam F de A em B, G de B em C, H de C em D. Então, a composta associativa. Pessoal, repara, cada item dessa observação ela foi apresentada como uma observação. Tá, tudo bem. Mas se você olhar atentamente, como é que você demonstraria isso? Porque isso aí é uma construção que é feita durante a aula, por uma turma de cálculo. No ensino médio, também é a mesma coisa. A gente ensina isso e apresenta, coloca isso no modo dos nossos alunos. Como é que você demonstraria isso aí? Como é que você escreveria isso? Escrevi, mas professor, uma coisa é dar aula para o ensino médio, outra coisa. Não. O que acontece é o seguinte: para o ensino médio, a gente vai fazer ensino médio, e a turma de cálculo um se você olhar, é uma transição, né? As primeiras 2 semanas é uma transição entre o ensino médio e as coisas. Mas, assim, e- a linguagem, a construção dos argumentos, eu não quero carregar para a galera. Mas na prova, como é que você demonstraria que a composta de funções, né, é associativo? Então, é um outro contraponto, né? Tá? O que cai no Enki não é você saber a propriedade, mas o que cai é você
saber argumentar e construir a demonstração daquela propriedade. A demonstração. Claro, usando argumentos válidos, né? Não vai dizer, não vai usar nenhum argumento não válido para você demonstrar. Mas assim, o que cai é esse detalhe. Então, quando você for estudar, estuda com esse foco, com essa objetividade de você ver, tá, eu sei isso, é isso que eu ensino para os meus alunos. O que que eu não ensino e por que não ensino? Eu não ensino porque senão a turma fica. Eu tenho 2 tempos, tenho 4 tempos, não dá para ensinar. E também não. Os alunos não têm a maturidade para, naquele momento, os alunos do ensino médio, não têm a maturidade para compreender a profundidade daquele argumento. Então não ensina. É que nem álgebra. Tá? Eu falo isso com meus alunos de álgebra. É o seguinte: porque em álgebra a gente está dedicado a demonstrar porque a gente está dentro de um curso de matemática, a gente está dentro de uma cadeira de álgebra, e o objetivo é esse, tá? E o objetivo é esse. No ENC, qual é o objetivo? Quero saber se o cara que está fazendo o ENC, que o cara que está candidato a mestrado, candidato a mestre, ele sabe demonstrar, ele sabe construir um argumento, ele sabe escrever matemática de modo razoável. E outra, a gente não escrever matemática não quer dizer que você tem que decorar tudo, né? A gente não é HD, a gente não é um computador ambulante, que a gente guarda a quantidade de informações. Eu tenho aqui, tenho matemática, tenho MA, sei lá o quê, eu tenho funções, eu tenho aritmética, tenho tudo na minha cabeça. Não é assim, nós somos seres humanos, tá? Tá? Você acessa a informação quando você precisa daquela informação. Eu preciso dessa informação de aritmética, eu vou acessar essas informações. Consigo lembrar coisas da aula? Consigo. Consigo lembrar todo da aula? Não consigo. O que a gente precisa saber é construir um argumento. Saber, isso aqui implica nisso, isso aqui implica nisso. Isso só se vem com treino. Tem que treinar, tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então, vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo avançar mais um pouquinho. Função inversa, né? Aqui eu fiz uma definição curta de função inversa, porque eu preciso apresentar a função inversa de modo rápido, de modo certeiro, como meus alunos do ensino médio, então eu falo o quê? Tudo lembra aquele aparato inteiro, aquelas ferramentas inteiras da primeira aula? Pô, peraí, eu coloquei numa definição. Dizemos que G é uma função inversa de f, quando primeiro o domínio da f é igual à imagem da domínio de um é igual à imagem da outra. É isso. E atende a duas condições. G bola f de x é igual a x, operador do x no domínio da f. G bola f, tem um errinho aí, mas enfim. Ali tinha que ser uma outra coisa, mas enfim, depois eu conserto. Sei que esse texto está em preparação. F bola g de x tem que ser x, ou seja, é a função de identidade. Pô, pera aí. Se eu linkar lá com o que eu vi na aula anterior, isso não era condição de existência. Pô, você viu o trabalho que deu para você fazer um argumento formal para justificar isso. Aqui eu apresento como uma definição, tá? E coloco. E você tem que ter esse panorama, né? Ter o conteúdo e você não poder linkar com o que você faz em sala de aula, pô, esse conteúdo aqui é importante, mas eu tenho que saber linkar ele com que sala de aula. O Enki vai pegar o meio do caminho disso. Ele vai pegar o meio do caminho disso. Não vai ser não vai ser nem tanto mar, nem tanta terra. Vai ser o meio do caminho, tá? Então, aqui eu tenho que consertar. O bom é que eu estou fazendo também a revisão desse texto, né? Então, ó, pego aqui outro exemplo. É sempre bom fazer exemplos, ó. E aqui, ó. Aqui, interessante isso aqui, ó. Repara.
Tudo aquela aula eu coloquei como, ou pelo menos parte dela, eu coloquei como observação. Seja f de A em B uma função invertível, se e somente se f é bijetora. O gráfico de f é menos 1 é simétrico ao gráfico de f em relação a y, né? Em relação ao bisetor de primeiro com o terceiro quadrante, que isso aí é uma informação importante, principalmente quando você constrói a inversa do arco seno, arco tangente, arco cosseno, tá? Funções trigonométricas inversas, isso é importante. Então, se uma função f é invertível, então existe uma única função g, tal que f e g são funções inversas uma da outra. Existe uma única função g. Repara, eu coloquei isso na forma de um teorema. Então, não pense que as observações são aí que vem a minha fala do trivial, do óbvio. Isso aí pode ser trivial depois que você vê a demonstração. Óbvio não é. Tá? Tá bom? Só olha assim, e muitas vezes a gente apresenta como fosse óbvio, não é. É trivial depois que você faz a demonstração. Enquanto você não. Aí eu tento enfatizar, é um fato importante, é uma observação importante. Então, colocar aqui, coloca como observação. É aqui, ó, dizemos que F é objetora, quando F é sobretutora, ainda coloca a definição aqui, ó, repara, com uma nota de rodapé. Porque como o objetivo não era enfatizar isso aí aparece aqui como uma nota de rodapé. Tranquilo, pessoal, tudo bem? Tá? Então vejamos aqui. Vamos continuar aqui? Deixa eu ver aqui o que tem mais. Ah, determinação da função inversa. Ah, isso aqui é um, é um, um roteiro, né? Eu tento resgatar quando eu estou dando a disciplina. Isso aí é o final de uma segunda semana de aula de cálculo, tá? E eu tento resgatar a maneira pela qual a gente apresenta a função inversa. Então, como é que a gente vê? Inverte as variáveis, né? Permutas, e expressamos em função de x, o y em função do novo x, né? Para extrair a função inversa. Mas, tá, olha para aqui. Seja f de r em r, x em x ao quadrado. A função f admite inverso? Não. Então, por que ela não admite inverso? Não, ela não admite inverso. Porque se eu traçar uma reta paralela, o gráfico dessa função vai interceptar em dois pontos. O gráfico vai interceptar em dois pontos. A função é não injetiva. Tá? A função é não injetiva. Já deu ruim. Já deu ruim. Ok? Tá? Outra. O contradomínio aqui. O contradomínio vai ser quem? O contradomínio de x ao quadrado se você pensar, o contradomínio é R. Tá? Tem gente entrando aqui, peraí. É R. Tá? O contradomínio. A imagem é quem? A de zero mais infinito. Repara. Tem um errinho aqui que depois eu tenho até que consertar. Ó, restringindo o domínio de f ao intervalo de zero a mais infinito, temos o quê? Temos, ó, se eu pegar restringir de zero a mais infinito, vai ser o quê? É um arco de parábola. Quando eu interceptar com a reta paralela, só vai cortar em um único ponto. Ponto. Aí, no caso, então vai admitir inversa. Mas inversa restrita à imagem da função. Qual é a imagem da função? De zero a mais infinito. Tá? Então, a f restrita de zero a mais infinito, né? Na imagem da função, qual a imagem aqui? Qual a imagem da f? Ah, repara, porque aí o contradomínio não é igual. Aí só nesse sentido aqui tem até um equívoco, né? Uma escrita, essa escrita está. Dá espaço a essa dúvida, que depois eu vou consertar isso. Que é de zero a mais infinito. Esse R aqui, ó. Aqui tinha que ter de zero a mais infinito. A F tem que ser o quê? De zero a mais infinito em zero mais infinito. Que para você entender a definição do domínio de uma ser igual ao contradomínio, ser igual o domínio de uma ser igual à imagem da outra. Tá bom? Tá?
Então, aqui, ó, vejamos, ó, aqui tem outros exemplos, ó, outras situações, tá? E, e tem aqui, ó, determine a inversa das funções descrevendo os respectivos domínios e suas imagens, tá? Aqui é uma situação, tá? Vejamos agora outra, deixa eu ver, função exponencial e logarítmica. Rapaz, pessoal, bom, eu prometi que essa aula seria só de função quadrática, né? Função do primeiro grau e função quadrática. Tá, mas eu vou fazer uma apanhadinha aqui, já que a gente está nesse material aqui, vamos ficar essa manhã cobrindo essa parte, né, dessas funções, e à tarde a gente faz função de primeiro grau e função quadrática, tá? Que é o exemplo, mas e no futuro, numa aula posterior, eu vou falar de função exponencial e função logarítmica, tá? Então, por enquanto, vamos fechar esse conteúdo aqui, vamos fechar esse material. Eu sei que eu tinha falado que a gente ia dividir em dois momentos, mas vamos dividir o momento da manhã com esse material. Eu acho que calculei mal esse tempo. Deixa eu ver aqui, tem um chat. E a gente continua varrendo esse material, aí depois de tarde a gente faz questões envolvendo o ENC, funções de primeiro grau, função de segundo grau, que caíram no ENC, tá? Então, vamos deixar essa parte para de tarde. E aqui a gente vai continuar fazendo esse apanhado essa revisão aqui geral, né? Eu sei que é uma revisão mega ultra rápida, né? Mas é importante a gente fazer esse tipo de revisão, tá? Bom, então a gente tem a função exponencial e a função logarítmica, né? Então, qual é a base de tudo, né? Então, eu falo assim, você tem que saber as regras de potenciação, a regra de potência. Você sabe as regras de potência, então fica um passo à frente para você no entendimento das funções exponenciais. No último ENC, caiu uma questão envolvendo o logaritmo, que era basicamente usar potenciação, tá? Então, essas coisas elas têm que ser naturais, elas têm que ser, você olhar um determinado conteúdo, fazer o link com o que você sabe, tá? E, enfim, é isso, tá? Então, vejamos, ó. Então, eu vou até acrescentar esse material, essa questão a esse material. Então, ó, seja f de A em R tal que o A ele é positivo e diferente de um positivo, para você não ter problema de, né? Você está trabalhando com uma variável contínua, x é real, tá? É, você está trabalhando com um, porque você não quer ter problemas, um elevado a qualquer coisa, qualquer número, não qualquer coisa, mas qualquer número, é, você dá significado como sendo o próprio um, tá? Então, você quer tirar essa dificuldade, não quer cair numa função constante, não quer que a função se degenere em uma função constante. Então, essas condições, ela é a condição essencial para você falar de função exponencial. Então, uma função exponencial de base A, ela é dada por quem? F de R de zero a mais infinito, que a cada x associa a elevado a x. Tá, tudo bem. Então, todo o nosso entendimento, agora já puxando lá, já antecipando, a parte de logaritmo entendida a partir disso. Então, você tem que entender bem função exponencial para poder falar para a galerinha, fazer esse contraponto, né? Muitas vezes esse contraponto é complicado. Aqui, exemplo, ó. 2 elevado a x, 10 elevado a x, meio elevado a x, exponencial, número de Euler, né? Elevado a x. Esses são exemplos de funções exponenciais. Mas a informação mais pertinente é a natureza dos gráficos. Se o a for maior do que 1, como você tem o a entre 0 e 1 e a maior do que 1, tem duas situações, que a condição de existência te dá essas duas situações, então você tem dois comportamentos. Crescente se o A for maior que 1 e decrescente se o A for menor que 1. Como é que a gente apresenta isso? Isso aqui é um exemplo clássico. Você faz as potências de 2 e as potências de meio, tá? Para a gente poder visualizar isso. Domínio e imagem. Aqui, ó, a imagem de F é zero a mais infinito. Aí eu coloquei a pergunta, por quê? Para poder criar a indagação. Isso aqui acontece por quê? Para você sair da posição de aceitar para compreender.
e se perguntar. Porque eu estou perguntando, não estou perguntando, estou perguntando para o leitor. Por quê? Aí a pessoa tem que, isso aqui. Aí na aula eu faço uma visualização geométrica, uma visualização visual a respeito do gráfico, tá? O gráfico de f está todo acima de x, pois y é igual a de x. Repara, a observação 2 é a resposta da pergunta da observação 1. Porque a imagem é de zero, tá? O gráfico de f corta o eixo y num ponto 1, corta num ponto de ordenada 1. Justamente isso, tá? É claro que as funções que a gente comparecem lá se eu não estou enganado, a disciplina de funções trabalha com que eles fazem uma classificação função tipo exponencial, tá? Aqui não tem por que eu carregar a nomenclatura aqui, então tudo eu chamo de função exponencial, tá? Propriedades, fato importante, o a maior que 1, a f é crescente. Entre 0 e 1, a função é decrescente, tá? Tranquilo? A função exponencial, o número de Euler, tá? É um número racional, chama número de Euler, e o gráfico é uma função crescente. O número de Euler é uma constante irracional, 2,7183 lá vai, tá? E aqui vejamos construir os gráficos das seguintes funções. Repara, olha aqui esses exemplos, ó. f de x igual a 3x, f de x igual a 1/3 de x, f de x de 10 a menos x, aqui é a translação, aqui eu estou jogando com a potência, tá vendo? 10 a menos x, a pessoa tem que olhar e entender que é 1/10. Então, está entre 0 e 1, o gráfico é decrescente. Então, o gráfico é decrescente, tá? 2 elevado a 1 menos x, quer dizer, o 2 está multiplicando, 1/2 elevado a x. Então, eu peguei dobrei, né? Então, como é que é o gráfico disso? Repara, a função exponencial ela vai cortar o eixo y. Quando x é igual a zero, vai dar cortar onde? No 1. Mas essa função não vai cortar no 1, ela vai cortar no 2, porque você multiplicou por 2. Então, é um ajuste que a gente faz e a gente não quer que a nomenclatura fique carregada, tá? Então, por isso que quando a gente faz a gente apresenta isso, tanto no ensino médio como na disciplina de cálculo, eu não coloco a nomenclatura tipo exponencial. Isso é uma função tipo exponencial. Não, mas a gente tem que entender que é uma função tipo exponencial. O que é uma função tipo exponencial? Uma função escrita da forma a vezes b elevado a c vezes x, é isso. Faz tempo que eu não vejo a disciplina de funções do Profimático, mas é exatamente isso, né? Então, o que vocês veem na disciplina de funções. E a definição de logaritmo. Olha a definição de logaritmo comparecendo aqui para a gente. Como é que a gente entende isso? Repara, essa equivalência aqui, pô, isso aí tem uma força absurda, isso aí é uma equivalência lógica. Você olha uma coisa através de outra. Dizermos que é equivalente logicamente, isso aí tem uma força absurda, tá? Então, você está olhando o logaritmo através do quê? Dessa expressão. Você está olhando o lado esquerdo através do que está escrito no lado direito, tá? Fazer o aluno entender essa importância é o papel do professor, tá? Então, aqui, ó. Então, a gente fiz alguns exemplos, ó. Bobeira, um exemplo bobo, tá? Falei da questão da unicidade, logaritmo, tá? A outra coisa é a logaritmação, né? A operação de você determinar o logaritmo, tá? Aqui tem vários exemplos práticos, né? Consequências da definição. Aí que tá. Aí que a gente vê que às vezes eu tenho reparado que os livros didáticos têm retirado muitas das demonstrações, retirado muito da dificuldade. Então, aqui eu coloquei as justificativas. Log de 1 na base A é igual a zero, pois A elevado a zero.
Eu já vi livro didático que a pessoa só coloca isso, coloca só, tá? Então não faz a justificativa. Aqui, ó, tá vendo? Essa jogadinha aqui, olhar, ó, logo de uma potência, é igual, tá vendo? Essas jogadinhas aqui são importantes você ter isso na mente, tá? E aí que você vê a importância nisso, por exemplo, no exame de qualificação. No exame de qualificação do ano passado caiu um negócio desse. A demonstração de uma propriedade de logaritmo. E é isso, você não, tem que escrever aquilo que eu tenho que falar. O que a gente sabe resolver na prova do Encke, você tem que fazer bem escrito. O que a gente não sabe? Pô, cara, eu olhei aqui, não sei nem como começar. Eu não sei, vou pensar aqui na matéria para ver como é que eu vou sair. Aí você tem que brigar com a prova. Briga com a prova, fazer isso. Entendeu? Sempre com o objetivo, eu tenho que passar. Tem que passar. Vou bater nessa tecla. Sou chato, vou bater nessa tecla, tá? Outra propriedade do logaritmo, só para relembrar, mais um. Isso aqui é para apresentar técnicas de envolvendo potência e logaritmo, a pessoa saber se a pessoa está trabalhando ou não, tá? Deixa eu ver se sabe trabalhar ou não. Condição de existência, enfatizo isso. Dou um exemplo na sequência, tá? Engraçado, esses exemplos aqui parece bobeira, mas teve uma questão, se eu não estou enganado, que envolvia justamente isso, você encontrar, usar as condições de existência do logaritmo para poder fazer uma determinada inequação. Enfim, pode cair. As leis operatórias, ó, acho que foi essa aqui que caiu no ano passado, ó. O item 1, logo do produto, depois o item 3. Ele utiliza uma estratégia parecida com o que eu utilizo aqui, ó. Chama x, ó, tá vendo? Potência, faço essa brincadeirinha, ó. Ó, x igual a log b, lanço mão da definição, escrevo aqui, aí faço o produto, b vezes x, fica a x elevado a b, depois eu utilizo as propriedades de logaritmo, ó. Olha como ficou curtinha. Ó, uma demonstração pequenininha. Aqui do quociente também, pequenininha. Então, essas informações, elas não são banais. Não ache que é banal, tá? Você tem que ter toda essa bagagem, tá? Aqui, no caso, ele pegou aqui, nessa aqui, o alfa era igual a, não estou enganado, 1/2, que era raiz quadrada. Mostrar aqui, isso, que o log de uma raiz quadrada é 1/2 vezes o log de x, sei lá. Acho que era isso que estava lá no exemplo. É um exercício interessante você fazer, né? Então, aqui eu coloco um exercício de você desenvolver e uma mudança de base, para que caia, né? Então você tem que saber pelo menos. Eu gosto de usar as mesmas estratégias, né? Então aqui tem a demonstraçãozinha, tá? Ponha, apliquei a definição 1, 2 e 3 e ganhei, ó, aqui a mudança de base através de potenciação. Interessante fazer isso, né? Interessante você ter isso, porque você vai fazendo até você vai fazendo a definição. Então, o item 1 é a definição de x igual a log de b na base A. Chama x, y, z. Depois faz aqui. Tá, passa. Depois reescreve. Joga na mesma base, faz substituições. A x, né? A x é igual a b. B é igual a c de y. C de y, quem é c? C é a elevado a 1x. Você faz substituições. Você ganha a fórmula fácil. A fórmula de mudança de base. Para que era um terror, que era aquele terror, tá? Aqui também um argumento bonito, né? Então você tem uma demonstraçãozinha aqui. Então, o que eu digo é o seguinte, escreva o que você escreveu. Aqui eu fiz uma demonstração bem enxuta, sabe? Para poder que o aluno entenda, né? Você não precisa fazer uma demonstração tão enxuta na tua prova. Você pode fazer uma demonstração assim, mais bonita, mais bem escrita, tá? Chamando atenção às informações, que é isso que é importante. É importante você escrever. Claro, você não vai colocar coisas, pendurar coisas na demonstração,
mas eu digo para você fazer bem. É sempre a minha preocupação é você escrever bem a prova, tá? Então, aqui, ó. Aí vem o exemplo, ó, a função logarítmica, né? Novamente, como é que a gente entende a função logarítmica? Através da função exponencial. É esse o entendimento. Você entende uma coisa através de outra. Essa é a força da equivalência lógica. Esse C e somente C que aparece ali, ó, onde? Esse quadradinho ali, depois eu vou até destacar isso em azul. Isso aí tem uma força. Está dizendo, olha, é isso aqui. Você tem que olhar uma coisa através de outra. Olhar para o lado esquerdo, para você olhar para o lado esquerdo, você tem que olhar para o lado direito. E se você entende o lado direito, então você entende o lado esquerdo. Tá? E é nesse sentido aqui, tá bom? Ó, então faço o exemplo, faço aqui, ó. Aqui, eu, eu, nessa observação, nessa propriedade aqui, estou chamando a atenção que é a inversa. O log de x na base A é a inversa da função a elevado a x. E como é que eu construo o gráfico? Disse que anteriormente que o gráfico ele tem que ser simétrico, a bissetriz primeiro, com o terceiro quadrante. Então, faço o gráfico por simetria. Tá vendo? Nesses dois casos. Tudo bem? Tranquilo? Já caiu isso no ENC. Caiu numa questão que envolvia um negócio de crescente, né? Se você pesquisar lá nos ENCs passados, isso já caiu, tá? Uma coisa assim. É, mas é tanto tempo, né? São foi em 2012 o primeiro ENC, estamos em 2024, foram 12 anos, foram 24 edições do ENC. Tá? Então tem muita coisa. O Enki de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, mudou muito de lá para hoje, daquele tempo para hoje, tá? Então não adianta, vou me preparar com provas de 12 anos atrás. Você tem que ver o que é cobrado recentemente, o que é cobrado, o que é abordado, e se tiver questões parecidas em 2012, 2013, você fazer também para treinar. Tá? É nesse espírito que a gente tem que seguir. Né? Você olha o que é mais atual e olha para o passado para você pescar questões que sejam similares. O que for muito de destoar, que foi deixado de lado, você com certeza não vai cair, tá? Então é nesse pensamento que a gente tem que ter, tá bom? Então, ó, logaritmo natural é importante, logaritmo natural, também mesmas demonstrações e, enfim, aí acabou, tá? Vamos ver, a gente tem mais uns 5 minutinhos, vamos falar de trigonometria. Rapaz, esse professor é doido, ele fez uma revisão, é, quase tudo em uma aula. Esse material eu vou deixar para vocês lá no Cigar, tá? Mas esse capítulo, né? Então, aqui, trigonometria baseia-se, é igualmente importante, e é um calcanhar de Aquiles dos alunos, tanto no, a galerinha do ensino médio, e dos alunos da graduação, sempre é um calcanhar de Aquiles, tá? Então, aqui a gente tem aqui a trigonometria, basear-se aonde? Trígono, triângulo com geometria, trigonometria, tá? Metria, tá? Então, aqui a gente tem o triângulo retângulo, que é a base de tudo, e temos a versão do teorema de Pitágoras, em todo triângulo retângulo quadrado é hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Lá em geometria, geometria plana, geometria que vocês fizeram, tem uma caracterização disso, olha, em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual a soma. Se o quadrado, se A é igual a B, se A, B e C são os lados de um triângulo, isso aqui não está aqui porque não é o foco dessa disciplina, mas se você tem que os lados do triângulo atendem a essa relação, é porque é um triângulo retângulo. Isso aí você mostra onde? Lá no curso de geometria. O curso de geometria tem isso. Então faz uma caracterização, tá? Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, se somente C for um triângulo retângulo.
Então, tem isso, tá? Tudo bem? Eu, e aqui, ó, tem um livro muito bom que eu aconselho vocês quem não tem, né? É, estudar, pegar para ler, principalmente para geometria, é o livro do João Lucas, Geometria Euclidiana. É um livro excelente, tá? É, que ele trabalha com isso, ele vai fazendo a construção e os capítulos finais dele, eles é muito rico, muito, são coisas que eu uso como referência, tá? Então, quem tiver oportunidade de ter o livro, de comprar o livro, ter o livro, eu aconselho a ter, tá? Porque esse foco é muito importante, tá? Essa abordagem que é tratada nele. E ele faz uma construção axiomática da geometria euclidiana, tá? É um pouquinho diferente da disciplina de geometria que vocês têm. É levemente diferente, tá? Porque ele faz uma construção axiomática e a disciplina de vocês faz também uma abordagem de construção, tá? Mas assim, eu aconselho assim, quem gosta de geometria e trabalha com geometria a olhar esse livro com esse cuidado, tá? Olhar essas informações, olhar esses assuntos, ter essas duas referências, o livro do Prof. Marx, que é excelente, tá? Mas também tem o livro do João Lucas, que é a Geometria Euclidiana, como uma fonte. Ele tem um, como é que eu vou falar? Ele tem uma estrutura, porque é um livro antigo, tem uma estrutura de um livro antigo, tá? As imagens são mais simples, as coisas são mais simples, o texto é um pouco mais carregado, né? O texto. Os dois livros são excelentes, tá? Mas eu particularmente, eu gosto muito do livro do João Lucas, tá? Por causa dessas abordagens, tá? Então, e essa ponte a gente faz quando a gente está dando aula, tá? Então, razões trigonométricas, né? Com base nisso aqui, ó, seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente. Ah, por que cossecante, secante e cotangente? Por que eu falo nisso? Porque em cálculo precisa muito, tá? Tudo bem? Então, ó, considero o círculo trigonométrico, é, faço o link aqui com geometria analítica, ao dizer que o círculo trigonométrico é o quê? É o círculo de raio 1, cuja equação x ao quadrado mais y ao quadrado, da onde eu retiro a primeira relação fundamental da trigonometria, tá? Então, a primeira relação fundamental da trigonometria vem desse fato. Então, você está considerando um círculo de raio 1, quando eu pego a razão trigonométrica, eu ganho de graça a primeira relação fundamental da trigonometria. Depois, através de algebrismo, eu obtenho outras. Deixa eu abrir aqui só um instantezinho, pessoal, que eu tenho que abrir a porta aqui, porque o cachorro quer entrar na aula, né? Ele quis sair, agora quer voltar para o final. Tá, deixa eu fechar, deixa eu abrir a porta aqui. Pera aí, pessoal, rapidinho. Olá, pessoal. São coisas que só acontecem na minha aula, né? O cachorro quis sair, acho que ele não estava gostando da aula, agora quis voltar. Aí ele bate na porta. Só coisas que acontecem na minha aula e eu estou gravando isso. Mas é, rapaz. Tá. Então aqui as outras relações vêm da primeira, você dividindo por a segunda relação fundamental vem você dividindo pelo cosseno, né? E a, e a terceira vem de você dividindo pelo seno ao quadrado, a primeira relação fundamental. Funções periódicas, rapaz, peraí, ó, opa, uma função f será periódica se existir ter diferente de zero, tal que x que pertence ao domínio da f, x mais t pertence ao domínio da f, e f de x mais t é igual... Leandro, eu estou em aula, Leandro. Ah, meu filho entrou agora. É coisa de aula, né? Aula online, tá? Então, T é o período, o gráfico de F se repete em cada intervalo.
tá? De comprimento. Essa definição aqui, tá? Nesse material, eu vou tratar das funções periódicas, que é seno, cosseno, tá? Mas tem questões que eu vi recentemente no Profimático que trabalham com funções periódicas, tá? Então, essa definição aqui, que é aqui, dentro da disciplina da onde esse texto foi pensado, ele não cabia muitos comentários, né? Dentro das questões, compareceu o quê? É isso que eu estou querendo falar para vocês. Comparece, e comparece inúmeras vezes no Enc, tá? Se você for pesquisar, você olhar assim, eu aconselho vocês a imprimir as soluções, os gabaritos, fazer uma encadernação e olhar para essas encadernações, aí você vai encontrar facilmente, você vai encontrar questões que envolvem, ó, isso aqui é função periódica, não apareceu uma, duas, apareceu algumas vezes. Então, isso aqui eu preciso ter, saber trabalhar com isso, saber a definição, ter essas informações na mente, tá? Função par, função ímpar. Aqui eu fiz um exemplo, né? Se eu não estou enganado, a função par, função ímpar, caiu também no ENC. Aqui, não caiu nesse formato. Esse aqui é a definição e um exemplo simples, porque o foco era a galera lá do cálculo, tá? É uma outra galera, mas caiu. Então, eu estou fazendo essa aula aqui com o intuito de você apresentar, olha, você tem que olhar com cuidado para determinados assuntos. Você tem que olhar com cuidado determinados assuntos, porque esses assuntos eles podem comparecer e você não quer errar com isso. Você não quer errar porque você escreveu mal. Você escreveu mal uma solução, tá? Você não quer errar, perder, ou melhor, você não quer perder pontos preciosos porque você escreveu uma solução ruim. Você quer que escrever uma solução razoável, boa, tá? E quer ganhar o máximo de pontos daquela questão, tá? Toda essa minha fala, todo esse meu discurso é sempre nesse sentido, escrever bem, tá? Ah, professor, mas tá, o senhor segue o seu conselho? Eu tento seguir na maioria das vezes, tá? Mas é claro, em sala de aula, a realidade de sala de aula é diferente, eu sei. Você não vai escrever todos os detalhes no quadro, porque senão a turma foge. Você escrever todas as vírgulas, todas as coisas, sua aula fica carregada, tá? Mas na prova, tem que escrever dentro das suas possibilidades, sim. Você não pode enfeitar o pavão, mas você pode escrever de modo razoável, coerente, com início, meio e fim. Isso é importante você ter. A questão tem as pessoas identificar o fim da questão, a conclusão. Repara, tem pauta de correção que é você escrever, concluir. O aluno concluiu. Repara, não adianta eu posso ficar aqui mostrando para vocês essas questões. É interessante vocês olharem, fazer essa análise vocês mesmos, tá bom? Então, em ambos os casos, bom, agora vamos lá. Nota 1.7. Em ambos os casos, 1 e 2, devemos entender que o x pertence ao domínio e o menos x. Não adianta estar fora, tá? É uma função par, função modular, e a gente tem uma informação geométrica que a gente não pode deixar de citar. Se f é par, o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Se o f é ímpar, o gráfico de f é simétrico em relação à origem. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Tem aqui a função seno construída. Olha o gráfico aqui. Esse gráfico aqui deu um trabalho para fazer. Rapaz, deu um trabalho. Nem imagino o gráfico. Uma função periódica, período 2π, domínio é reais. A imagem da F é o intervalo -1 a 1. Cadê? Opa, peraí. Tá, ok. Tá, função cosseno. Olha o gráfico da função cosseno. Função par. Função tangente, função ímpar. Olha o gráfico que eu construí aqui, tá? Funções trigonométricas inversas, tá? Porque a rigor, as funções trigonométricas, elas não têm
elas não são funções bijetora, tá? Tem problema, tá? Tem problema. Porque ó, elas não são, como é que se diz? Elas não são injetivas, caso você serem periódicas. Então, a rigor, elas não têm. O que fazer? Então, a gente restringe de modo a ser, elas serem invertíveis, tá? Então, a gente constrói, por exemplo, a função arco-seno. Ela não é a inversa da função seno, ela é a inversa da restrição da função seno. Então, a função seno restrita ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, intervalo menos 1 a 1 de x seno. Tá bom? Então, aqui, ó, você tem aqui a função arcosseno definida. Repara, novamente, através do quê? Que tem em comum o logaritmo com a função arcosseno? É a maneira pela qual ela é definida. Qual é a maneira? Através de uma equivalência lógica, uma caracterização. Y igual a arcosseno, se e somente se o seno de y igual a x. Um lado é verdade, se e somente se o outro for verdade. Tá? Então, é isso, tá vendo? O lado esquerdo pode ser olhado como o lado direito. O lado direito pode ser olhado como o lado esquerdo. É uma equivalência lógica. Tá? O arco cosseno, mesma coisa. Tenho aqui, ó, nesse intervalo, faço a construção do arco cosseno, arco tangente aqui, acho que eu terminei. Faço aqui arco tangente e acabou. Tá? Então, isso aqui foi umas 3 semanas, 2 a 3 semanas de uma disciplina de cálculo. No início da disciplina de cálculo, eu faço toda essa bagagem. Tá bom, pessoal? Bom, então aqui eu vou finalizar essa gravação, mas não saiam da aula, que a gente vai conversar mais um pouquinho, tá? Deixa eu fechar essa gravação. Deixa eu ver. Vou fechar essa gravação, então deixa eu finalizar. Pessoal, valeu. Tá? Deixa eu fazer uns